Olá, me chamo Hamilton Batista, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje estudaremos o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 12, que fala sobre a fé divina e a fé humana. É uma mensagem do Espírito Protetor em Paris, 1863. Mas antes, vamos fazer uma prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus bom e amado Mestre, Maria Santíssima, Teresa d'Ávila, Rafael, Francisco de Assis, Ubirajara, Espíritos amigos que nos envolvem em vibrações de amor e de paz, queremos vos agradecer e pedir a proteção para o estudo no dia de hoje. Que a sua luz, querido Mestre, queridos amigos, possa envolver a todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, eu dividi o estudo de hoje em 5 parágrafos, para que a gente possa entender melhor e ir trabalhando, a leitura. E no primeiro parágrafo, esse espírito amigo, o espírito protetor, fala assim: a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Então aqui a gente tem algumas palavras que a gente vai trabalhando. Por exemplo, sentimento inato. O que quer dizer inato? Aquilo que pertence ao ser desde a sua criação, desde o seu nascimento, quando saímos simples e ignorantes da mão do Criador e vamos avançando, vamos progredindo à proporção, à medida de cada reencarnação que vamos tendo. E ele fala também que a princípio em estado latente, ou seja, quem vai ter que desenvolver a fé seremos nós próprios. Nós, com o nosso esforço, com a nossa inteligência. Inteligência e vontade significa o quê? Potências da alma, do qual o nosso irmão Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, capítulo 20, ele vai tratando, vai estudando isso conosco. Ele fala, no segundo parágrafo: até o momento, a fé só se foi compreendida pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente, e o que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, a época do Cristo, como ele falou aqui, se pregonizou como uma alavanca possante, porque viu no Cristo o quê? Um chefe de uma religião. Mas o próprio Cristo, ele fala para a gente que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, gente, o tamanho do grão de mostarda é isso aqui, é bem pequenininho. Mas é aquela certeza atuante, como esse Espírito fala para nós, daquilo que se pode realizar, daquilo que podemos fazer. Então, não vai demandar muitas coisas gigantescas. É só uma pequena fé. E esses milagres, que não são milagres, mas são situações, coisas que acontecem porque estão na lei da natureza, e a lei da natureza é a lei divina, é a lei de Deus, E se ele permite que aconteça, é para o quê? É para que a gente possa progredir, crescer, que a gente consiga realizar coisas boas, que vai beneficiar a nós, como outros que estão à nossa volta. E ele fala no terceiro parágrafo: a fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades
as necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes futuras. Ou seja, qual é a minha necessidade nesse momento? Ela é terrestre ou a aspiração futura? Terrestre, aquilo que eu posso realizar. Por exemplo, estudar para passar num concurso, para que eu possa dar conforto aos meus familiares, que também possam desfrutar desse conforto, me proteger das intempéries. Desde que isso não prejudique meu próximo, está do cabimento da lei de Deus. Por quê? Eu tenho fé que eu posso realizar. Eu tenho fé, esperança, e eu vou encontrar meios, através do estudo, através da reflexão, através de pesquisa, para que eu consiga aquele objetivo. E que esse objetivo ele seja o quê? Bom para todos nós. E quando ele fala assim, aspirações celestes futuras, aquilo que em mim não está de acordo com a lei divina. Aquilo que eu preciso trabalhar, ou seja, combater o meu orgulho, combater o meu egoísmo. Se eu tenho direito, o meu próximo também tem. Que eu não preciso colocar olho grande nas coisas dos outros, porque são bons para os outros, mas às vezes aquilo que é bom para os outros não é bom para mim. Então eu preciso ter essa reflexão. E quando esse sentimento, esse pensamento me incomoda, é através de uma prece sincera que eu elevo o meu pensamento a Deus, buscando o quê? Entendimento, buscando coragem, forças para vencer essas tendências negativas que eu ainda tenho, que eu ainda possuo, que eu ainda trago em mim. Mas eu já me identifico muito com a lei divina. Então ele vai falando, se o homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alavancar seu objetivo. E essa certeza lhe dá uma força imensa. Somos nós. Se a gente tem um grande empreendimento, triunfamos se temos fé, por quê? Acreditamos que temos a possibilidade de alcançar esse objetivo sem prejudicar o outro. Eu tenho que sempre pensar também no meu próximo. Aquilo que eu peço, que eu quero, será bom para mim, mas será bom para o meu próximo. Então eu vou buscando, através disso, o quê? A minha melhoria como ser espiritual, para que eu possa viver melhor. E aí ele fala mais um pouquinho. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher suas vidas com nobres e belas ações, retirando a sua fé, a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí se realizam os milagres da caridade, do devotamento, da abnegação. Enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. Então a gente pode ter sempre essa fé, trabalhar em nós, retirar aquilo que não está de acordo com a lei divina, e deixar em nós, trabalhar em nós aquilo que é necessário para o meu crescimento. A caridade, o amor, a fraternidade, a união, o companheirismo, tudo isso vai nos dando possibilidade, a gente vai aliando isso à fé. Ele fala, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Pela fé que se cura e se produz esses fenômenos estranhos, ora qualificados de milagres. Mas não é milagres, é aquilo que a gente pode realizar baseado sempre na lei de Deus. Então, Jesus sempre falava para os apóstolos, se tem fé, dirás para essa montanha. O que são as montanhas? São as dificuldades que surgem no dia a dia, seja material, seja espiritual. Se não estão de acordo com a lei de Deus, que eu busco através da prece, da boa leitura, trabalhar esse sentimento e melhorá-lo, tratar de melhorá-lo. E ele vai finalizando. Enfim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem bem convencidos das forças que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, nós podemos trabalhar isso em nós e colocar em prática. E aí a gente vai buscar agora um outro texto, do livro da vida, item 14, que a nossa querida irmã Teresa d'Ávila trabalha conosco. Quando ela fala assim, este é o ardil com que o inimigo consegue o que quer. Vendo-se a alma tão chegada a Deus, sentindo a diferença que há entre os bens do céu e os da terra,
e conhecendo o amor que o Senhor lhe testemunha, de tal amor nasce-lhe a confiança e a certeza de não decair dessa felicidade. Vamos entender, que inimigo aqui não é aquele inimigo, mas é um espírito ainda que está equivocado, que está no erro, que ainda não tem a compreensão na sua totalidade do amor de Deus pelas suas criaturas. Então, quando atinge o seu orgulho, ele acha que é inimigo, mas não é. É um irmão nosso que também tem possibilidades e vai crescer, porque o progresso é da lei divina. Todos nós vamos crescer, progredir. E aí ela vai falando, né? Que a gente vai vendo qual é o nosso melhor bem. Os bens da terra, eles são perecíveis, eles são passageiros, mas os bens celestes são duráveis, são para toda a vida, né? E ela vai falando, se eu conheço esse amor, né, vai nascer a confiança e a certeza de não sair, não se afastar, não decair dessa felicidade. Ela julga perceber claramente o prêmio e não lhe ser possível deixar bens tão suaves e deliciosos, mesmo desta vida, por coisa tão baixa e sórdida como é o gozo dos sentidos. Como eu falei, são passageiros, coisas efêmeras. As coisas materiais, elas são passageiras, são efêmeras. Mas as coisas celestiais, as delícias celestiais, que é o amor, a paz, a compreensão, a fraternidade, a união, são bens duráveis. Bens duráveis, por quê? São ligados a Deus, diretamente de Deus. Com essa persuasão, o espírito equivocado a faz esquecer de que não há de confiar em si. Por quê? Muitas das vezes eu ainda não tenho essa fortaleza. Eu não devo me afastar da lei, porque o homem ele só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus, né? Então eu preciso entender que muitas das vezes eu ainda sou frágil em muitas situações. Eu preciso estar próximo à lei de Deus, eu preciso estar em Deus para que essa minha confiança cresça. Mas lembrar que eu não sou superior a Deus. Deste modo, ela se expõe a perigos e começa, cheia de zelo, a repartir com prodigalidade as frutas do seu jardim, julgando não ter... Só um minutinho, por favor. Julgando, né? Desse modo, se expõe a perigos e começa, cheia de zelo, ou seja, com cuidado. Tudo que eu vou fazer, eu vou ver se está de acordo com a lei de Deus, né? Então, se eu estou ciente disso, eu me afasto, né? Os espíritos que ainda estão no erro, eles não vão se aproximar de mim. Por quê? Porque já percebe que eu tenho essa certeza, essa firmeza, que eu já sou uma fortaleza, né? E ela vai falando, e isto não vem do orgulho, pois bem, compreende que por si nada pode, sem Deus nada podemos. E mais ainda, nada de uma excessiva confiança em Deus sem indispensável discrição. Não vê que, por enquanto, só está coberta de penúria, ou seja, estamos protegidos, envolvidos, ainda somos frágeis, né? Precisamos de Deus e vamos precisar sempre, né? Pode não se ver o que quer, por enquanto, ainda está coberto por uma penugem. Pode sair do ninho e Deus atira por hora, mas ainda não é capaz de voar. As virtudes não estão fortalecidas, nem de uma experiência não tem experiência para conhecer os perigos, nem sabe o mal que faz sem enfiar em si. É preciso confiar sempre em Deus, né? Ainda na nossa trajetória, até chegarmos a condições de espíritos mais puros, nós vamos ter muito aprendizado pela frente. E esse aprendizado é com o objetivo de cada vez mais nos fortalecer, nos conhecer, nos melhorar intimamente, para que a fortaleza se restabeleça na sua totalidade. Então, vamos agora já fazendo a prece final para encerrarmos esse momento de estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Mestre, dos amigos espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, agradecemos esses breves momentos de estudo e reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos sair cada vez mais
fortalecidos, amparados no teu amor, que a tua lei, Senhor, que é a lei divina, a lei natural, que possamos nunca nos afastarmos dela. E que teu nome, Mestre querido, em nome de Teresa d'Ávila, Rafael, Francisco de Assis e Ubirajara, possamos dar por encerrado esse breve momento de estudos e reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.